Oh, oh, mulher rendeira, oh, oh, mulher renda, chorou por mim não fica, soluçou, vai no bornar. No coração seco do Nordeste brasileiro, entre mandacarus retorcidos e ventos que sussurram histórias de luta, surgiu uma figura que dividiu o Brasil entre admiração e temor. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, mas o mundo o conheceria como Lampião, o rei do cangaço. Durante quase 2 décadas, seu bando atravessou os sertões nordestinos deixando um rastro de fogo, sangue e lenda. Uns o chamam de herói, outros de assassino, mas ninguém ousa negar que Lampião foi um dos personagens mais marcantes da história do Brasil. Eu sou Tamires Henrique e hoje vamos mergulhar fundo na vida, na morte e no legado desse homem que se tornou símbolo da coragem e da contradição do povo sertanejo. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 7 de julho de 1897, no município de Serra Talhada, interior de Pernambuco. Filho de agricultores, cresceu em uma terra árida, onde a seca castigava e a injustiça social era uma constante. Apesar das dificuldades, a família Ferreira não era miserável. Seu pai, José Ferreira, tinha certo respeito na região e fez questão de ensinar o filho a ler e a escrever, algo raro entre sertanejos da época. Desde então, Virgulino demonstrava inteligência, liderança e uma memória impressionante. Mas a vida no sertão era rígida por laços de honra e disputas. Um simples conflito por terra poderia virar uma guerra familiar. Foi o que aconteceu com os Ferreira e os Saturnino, uma rivalidade que cresceu até se tornar mortal. O jovem Virgulino, acostumado a carregar mantimentos e percorrer longas distâncias com os burros de carga do pai, conhecia cada trilha, cada vereda do sertão. Sem saber, ele já se preparava para a vida que o esperava, uma vida de fuga e combate. Por volta de 1920, o conflito entre a família de Virgulino e a de Zé Saturnino atingiu o limite. Denúncias falsas, perseguições e emboscadas fizeram o pai de Lampião ser injustamente acusado de crimes que não cometeu. Em 1921, durante um confronto com a polícia, José Ferreira foi morto. A cena ficou marcada na mente de Virgulino. O pai, homem de fé, tombado diante dos mesmos homens que deveriam representar a lei. A partir daquele momento, algo mudou dentro dele. O sentimento de justiça se transformou em sede de vingança. A morte do pai foi o estopim. Virgulino jurou que jamais perdoaria. Sem família e sem proteção, ele fugiu para o mato junto com os irmãos Antônio e Levino. Foi o início da jornada que o transformaria em um dos nomes mais temidos da história. Refugiado entre as caatingas, Virgulino uniu-se ao grupo de Senhor Pereira, um dos cangaceiros mais experientes do sertão. Ali ele aprendeu a arte da sobrevivência, como emboscar inimigos, driblar a sede e enganar volantes. Ele era um soldado rápido, certeiro e calculista. Seu talento com o rifle impressionava até os veteranos. Diziam que à noite seus tiros iluminavam o escuro como um lampião aceso. E assim nasceu o apelido que marcaria a história, Lampião. Em pouco tempo, sua fama cresceu. Quando o Senhor Pereira decidiu abandonar o cangaço, Virgulino assumiu o comando. E o que antes era apenas um grupo de fugitivos, passou a ser um exército de homens decididos a desafiar coronéis e autoridades. Lampião se tornou um estrategista. Sabia quando atacar, quando recuar e como fazer alianças. Tinha a habilidade de transformar inimigos em aliados e aliados em escudos. Assim, o cangaço deixou de ser apenas crime, tornou-se resistência, poder e símbolo de um povo esquecido.
Já entre 1922 e 1938, o Lampião construiu um verdadeiro império móvel. Seu bando percorria os estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Ceará, sempre um passo à frente da polícia. Com o tempo, criou uma rede de coiteiros, fazendeiros, sertanejos e até políticos que ofereciam abrigo, comida e informações em troca de favores e proteção. Lampião impôs respeito. Nas vilas onde passava, exigia contribuições, mas também punia abusos de coronéis. Era cruel quando precisava ser, generoso quando queria. Distribuía dinheiro aos pobres, mas não perdoava traidores. A lei do cangaço era simples, lealdade acima de tudo. O rei do cangaço vestia-se com elegância, usava bordados coloridos, anéis e chapéus enfeitados com moedas e medalhas. Seu estilo virou marca registrada, símbolo de poder e vaidade. Enquanto o governo enviava tropas e recompensas, Lampião aumentava sua fama. As volantes o perseguiam como quem caça um fantasma. Ele surgia, atacava e desaparecia. O sertão inteiro sussurrava o seu nome. Em meio à vida de fugas e batalhas, surgiu Maria Gomes de Oliveira, a mulher que mudaria tudo. Conhecida como Maria Bonita, ela era baiana, corajosa e dona de um temperamento forte. Quando conheceu Lampião, encantou-se por sua liderança e por sua causa. Rompeu com a vida tradicional e decidiu seguir o cangaceiro, tornando-se a primeira mulher oficialmente a integrar o bando. Com Maria Bonita, Lampião conheceu um novo tipo de parceria, amorosa e estratégica. Ela o aconselhava, cuidava dos ferimentos, ajudava a planejar emboscadas e ganhava o respeito dos demais cangaceiros. A presença de mulheres no bando trouxe mudanças. Os acampamentos passaram a ter horários de descanso, momentos de oração e até pequenas celebrações. A dureza do cangaço se misturava à ternura de quem, mesmo em meio à guerra, ainda sonhava com um pouco de paz. Em 1932, nasceu Expedita, a filha do casal. Mas a criança foi entregue a amigos, longe da vida de armas. O sertão não era lugar para inocência. Apesar da fama de bandido, Lampião era um homem profundamente religioso. Trazia no peito medalhas de santos, rezava antes de combates e mantinha devoção ao padre Cícero Romão Batista, o santo do Juazeiro. Ele acreditava que Deus estava com ele e que lutava não apenas por vingança, mas por justiça. Essa fé, misturada à dureza do sertão, criava uma espécie de código moral. Matar por traição era aceitável, roubar os pobres, jamais. Os cangaceiros tinham hierarquia, disciplina e até punições internas. Quem desobedecia era expulso ou morto. O silêncio e a lealdade mantinham o bando unido. As roupas bordadas, os chapéus ornamentados e as sandálias de couro não eram vaidade pura. Eram também armadura simbólica. Cada detalhe representava proteção, coragem e pertencimento. Lampião era, ao mesmo tempo, devoto e estrategista. Sabia usar a fé como forma de unir e controlar seus homens, e isso o tornava ainda mais perigoso e fascinante. Já na década de 1930, Lampião atingiu o auge de seu poder. Seus ataques se tornaram ousados e suas emboscadas precisas. Tomava pequenas cidades, rendia destacamentos policiais e desaparecia antes que reforços chegassem. A população vivia entre o medo e a admiração. Alguns o chamavam de justiceiro do sertão, outros o consideravam um demônio de chapéu. Governos estaduais formaram tropas volantes especialmente para capturá-lo, mas o conhecimento que Lampião tinha do terreno era incomparável. Ele e seu bando se moviam como fantasmas, usando disfarces e caminhos secretos. Ainda assim, o cerco se fechava. O governo federal aumentava as recompensas e até os antigos coiteiros começaram a temer as consequências de ajudá-lo. Lampião sentia que o fim se aproximava, mas não recuou. Na madrugada de 28 de julho de 1938, o bando de Lampião descansava em um acampamento na Grota do Angico, no interior de Sergipe.
Estavam cansados, após dias de viagem e calor escaldante. Sem saber, haviam sido traídos. Um informante revelou o esconderijo às tropas volantes comandadas pelo tenente João Bezerra. Quando o sol começou a nascer, um tiroteio intenso cortou o silêncio da caatinga. Lampião tentou reagir, mas foi atingido por vários disparos. Ao seu lado, tombou Maria Bonita. Em poucos minutos, o rei e a rainha do cangaço estavam mortos. As volantes decapitaram seus corpos e levaram as cabeças como troféus. Elas foram expostas em feiras e praças para provar que o terror havia terminado. Mas o efeito foi o oposto. O povo, horrorizado e fascinado, transformou a morte de Lampião em mito. Nascia ali a lenda eterna do rei do sertão. Com a morte de Lampião e de parte de seus companheiros, o cangaço entrou em declínio. Alguns sobreviventes fugiram, outros se entregaram. Aquele movimento que havia desafiado coronéis e governos por quase 2 décadas começava a desaparecer, mas a memória permaneceu. Cordéis, músicas e histórias começaram a circular, retratando Lampião ora como vilão e ora como herói popular. Os sertões, antes marcados por medo, agora guardavam lembranças e cantorias. O povo simples falava dele com respeito e até com saudade, porque no fundo Lampião representava algo maior, a revolta de quem sempre foi esquecido. Décadas se passaram, mas o nome de Lampião continua vivo. Museus, livros e filmes retratam sua vida. Em várias cidades nordestinas há rotas turísticas que constituem seus caminhos, como a Rota do Cangaço, visitando locais onde ele viveu e lutou. No imaginário popular, Lampião virou sinônimo de coragem, astúcia e resistência. Seus chapéus e roupas bordadas inspiram artistas, escultores e estilistas até hoje. Mas seu legado é ambíguo. Foi um símbolo da luta do sertanejo contra a opressão, mas também da violência que nasce quando a justiça falha. Alguns o consideram um criminoso cruel, outros um guerreiro contra o sistema. A verdade talvez esteja no meio do caminho. Lampião foi o reflexo de um Brasil dividido, seco e injusto, onde cada homem precisava escolher entre ajoelhar-se ou lutar. Lampião viveu e morreu no sertão, mas sua sombra se estendeu sobre todo o país. Ele foi o resultado de uma época dura, onde a lei dos mais fortes substituía a ausência do Estado. Sua história é um espelho de contradições do Brasil: fé e violência, coragem e medo, honra e vingança. E mesmo depois da morte, o brilho de seu Lampião nunca se apagou. Entre a luz e a escuridão, Virgulino Ferreira da Silva permanece como um símbolo eterno de força, de rebeldia e de um povo que aprendeu a resistir.